Olá a todos. Após vários comentários que vocês deixaram aqui no canal, vou efetuar a poda da videira em parreira, em sistema de parreira. Quero agradecer a todos os que participaram com as ideias que colocaram e com aquilo que eu pretendo. É aquilo que vou fazer agora, uma poda em parreira para esta videira que tenho, que é aquela videira que não necessita de tratamento, mas que tem muita força. Antes de começar a fazer a poda, a primeira coisa que devemos fazer é desinfetar as ferramentas. Eu utilizo para isso álcool 95%, aquele álcool normal que se compra nas farmácias ou nos supermercados, é o suficiente para isso. À partida não vai ser necessário utilizar serrote. Esta tesoura de duas mãos e a tesoura de uma mão é capaz de ser mais do que suficiente. Vou deixar esta vide que já se encontrava aqui para o lado direito. Primeira coisa que vou fazer, vou aproveitar para atar a videira, para ela ficar segura e para depois poder fazer os cortes à vontade, sem existir problemas nenhuns. Para atar as videiras estou a utilizar vime. Acho que é preferível do que o plástico. Depois também tenho que ver quantos gomos é que vou deixar aqui para este lado. Mas como vou fazer uma poda a cotos, uma poda roiate, também não quero deixar muitos, porque a videira ainda é nova. Nos sítios já vou deixar cotos, nos outros sítios ainda só vou deixar gomos. Podem verificar, ela cresceu mais entre 4 a 5 metros para um dos lados, que é muito, mas o espaçamento entre gomos está equilibrado, por isso temos que deixar espaço para ela crescer. Por este lado já tenho o suficiente, porque já tenho aqui uma situação que vai fazer um corte de coto, deixando 2 gomos. Outra situação, aqui fica um gomo que pode dar início a uma vide, por isso temos 1, 2, 3, 4, 5, vamos continuar aqui a poda, mas já a partida vai ser o suficiente. Para este lado temos 2 ramificações que foram puxadas para a frente e que acabaram por ramificar também para o mesmo lado daquela que estivemos a trabalhar. De início não era para ser puxado para este lado, mas agora vamos fazer essa opção e vamos escolher uma delas. Em princípio vou tentar escolher a mais forte, mas vou verificar se corre bem ou não a sua alteração de localização, porque às vezes pode partir ou esgalhar, e por isso vamos puxar que ela está entrelaçada entre os fios e custa a tirar. Para puxar ali para aquele lado, como ela está muito entranhada nos fios, vou fazer o corte das vides que estão entrelaçadas na estrutura. Mas para isso não vou cortar a rente, vou cortar de forma que depois possa podar a cotos. Aproveitem para ativar as notificações. Através das notificações vão tendo as novidades e vão estar a par do que vai aparecendo no canal. Nesta vide também vou fazer o mesmo e assim acaba por ficar mais fácil de começar a efetuar a colocação da videira. Já sabemos que tipo de poda é que vamos efetuar, sabemos então como é que devemos cortar as vides.
o que é que devemos deixar para depois efetuar o acerto. Vai ser uma poda a cotos, uma poda arroiate, em que se deixa 2 gomos, fazemos o corte com 3 gomos e depois fazemos o acerto para ver o que é que fica melhor. Esta aqui atrás, vem aqui de trás, isto não tem aproveitamento nenhum, por isso isto pode ser cortado quase rente. Nunca se efetua um corte rente. Deixa sempre mais ou menos o mesmo que temos de diâmetro da vide que estamos a cortar. 1 centímetro, 1 centímetro e pouco. Para quê? Para que possa secar. Essa parte vai secar e não vai deixar entrar doenças para a videira. Esta é da mesma, por isso esta é que está mais direita, esta sai. Começa a ficar mais fácil de deslocar. Isto sai aqui também. Deixamos aqui 3 olhos. Para depois acertar. Aqui 3 olhos para acertar. Esta aqui também não interessa, porque é daquela primeira que deixamos. Podemos cortar assim um pouco mais por alto. Isto já vai começando a ficar com outro aspecto e mais fácil de modificar. Esta vide aqui principal, que é que tem mais vigor, vai ser aquela que vai ser utilizada para ser a segunda parte da nossa parreira. Então vou tentar deslocá-la aqui para este lado e começar a atá-la no primeiro arame. Vamos ver se ela não parte. É isso que nos interessa. Está colocada. Vamos atá-la. Tentar puxar aqui ao arame o mais possível. Mas 1, 2, 3, 4, 5. A videira está com muita força. Existe aqui uma situação. Se a videira tiver pouca força, as vides vão ser fracas e o distanciamento entre os olhos vai ser curto. Se a videira tiver muita força, vai ter muitas vides e o distanciamento entre os olhos vai ser mais longo. Por isso temos de tentar, ao longo dos anos, encontrar um equilíbrio para que tenhamos uma videira equilibrada, tanto na produção como no crescimento. As 2 vides principais que vão fazer parte da estrutura da videira. Vou retirar a terceira, que era aquela que vinha para a frente e não interessa. Este tipo de cortes deve ser sempre dado com determinado espaço entre o principal e o secundário, para que possa secar sem existir a possibilidade das doenças se infiltrarem na videira. Vamos dar aqui um pequeno espaço, cerca de 1 centímetro, 1 centímetro e meio. E neste momento está retirada a terceira vide. Ficamos com 2 ramos. Estes vão ser os ramos da nossa estrutura. O nosso objetivo vai ser que destes gomos nasçam vides e estas vides vão ser prolongadas para a estrutura de arame que existe aqui na parreira. Nesta situação temos aqui 1, 2, 3 olhos e vamos fazer o corte do lado contrário ao olho, para que quando está a escorrer seiva, não escorrer para o lado do olho.
e temos que deixar também uma distância entre o olho e o corte, cerca de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Diâmetro a diâmetro e meio do corte que vamos efetuar. Aqui é idêntico. Temos aqui 1, 2, 3. Tem lá 3 olhos. Aqui há a possibilidade de nascerem vides. Por isso temos 1, 2, 3, 4, 5. E vai-se cortar aqui a videira. Muitas das vezes devemos estar perto do gomo, que é onde vai exercer mais força. E para não se desatar da estrutura. Para o lado contrário, vamos fazer a mesma operação. Deixar 1, 2 gomos. Cortar. 1, 2 gomos. Cortar. 2 gomos, cortar. Como podem ver aqui, nesta situação, existe aqui uma situação desequilibrada. O primeiro gomo ficou muito longe da vide principal. Isto tem a ver com a força da videira. A videira está com muita força e cria vides com espaçamentos entre gomos muito grandes. Em todo caso, como atrás já deixei aqui um corte, vou cortar aqui mais rente. Se rebentar depois para o ano logo se vê. Um, dois, três, quatro, 5. A poda está efetuada. Foi feita uma poda com uma vide para um lado, outra vide para o outro e deixado a cotos. O objetivo é que nasçam vides, estas vides venham preencher a zona dos arames que se encontram na parreira. Obrigado pela companhia e até ao próximo vídeo.